são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação, e a tua benignidade, e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem números me têm rodeado, a minha iniquidade me prenderam de modo que não posso olhar para cima, são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, torne atrás e confundam-se os que me querem mal, desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ha-ha, folguem e alegrem-se em ti os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação, magnificado seja o Senhor, magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, fale com Deus nesse momento, busque a presença do Senhor, sendo grato a Deus por mais um dia de vida, porque Ele te guardou, Ele te livrou. O Senhor tem te abençoado, o Senhor tem te dado forças, o Senhor tem te fortalecido. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus entramos na presença do Senhor, para colocar nossas vidas diante do teu altar. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, por tudo aquilo que nós não temos te agradado, Senhor. Sabemos, meu Deus, que se o Senhor olhar para a nossa vida, o Senhor vai encontrar algo em nós que quem sabe não te agrada, mas que o Senhor venha nos dar força para vencer o mal, para vencer os momentos de dificuldade, para vencer os dias maus, Senhor, e para que possamos nos renovar e nos fortalecer no Senhor e na tua força, para que possamos viver não para fazer a nossa vontade, mas a tua vontade. Que o Espírito Santo nos ensine a viver a tua vontade, que o Espírito Santo nos ensine a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos dá coração sábio, entendido, para que possamos compreender o teu chamado, e que possamos valorizar, Senhor, cada minuto, cada instante da nossa vida, em que nós estamos na tua presença, que possamos reconhecer, que vale mais um dia na tua presença, do que 1000 em outras partes, que possamos reconhecer, com o nosso coração, com nossas palavras, com nosso louvor, enfim, com a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos condição de adorar, e de louvar o Senhor, que sejamos gratos ao Senhor, por ter nos guardado, por ter nos fortalecido, por ter nos escolhido, por ter nos trazido, meu Deus, até este momento, guardado a nossa vida, ter nos ajudado a chegar neste momento. Muito obrigado, Senhor, porque uma coisa nós temos certeza, que aquele que nos ajudou até aqui, vai nos ajudar a seguir a carreira, concluir o combate da fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, dia após dia, Senhor. Então ajuda cada um, abençoa teu povo, fortalece o coração de cada quadrangular, derrama a tua unção, aviva a tua obra no meio dos nossos dias, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua glória no meio do teu povo, da tua casa, no meio dos teus filhos, Pai, porque a tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor ali está presente, e que nessa noite não seja diferente. A tua glória, a tua presença, o teu Espírito Santo tome este lugar, tome a vida desse povo, Senhor. Receba cada louvor, cada adoração, receba os dízimos, as ofertas,
oferta, a mensagem, a palavra, tudo, meu Deus, que essa noite for feito, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor e para o teu nome. Então nós te exaltamos, Senhor, e colocamos em nome de Jesus na tua presença este culto. Repreendemos todo mal, tudo aquilo que não provém de ti, seja jogado por terra, o desânimo, o esfriamento, oh Deus, até mesmo o sono, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor opere grande e poderosamente no meio do teu povo e da tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus, paz esteja convosco, amém? Vamos louvar o Senhor. Quantos estão felizes com Ele aqui? Aleluia. Glória a Deus. Vamos das palmas. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, e aí? Meus celeiros fartamente se encherão, minha casa terá sempre tua provisão. Se eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Qual é? Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, ei! Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Cadê os abençoados aí? Agora a gente vai dizer assim, ó, bem rapidinho. Diz assim: lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Vamos lá. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Diz aí, lindo, lindo, lindo és. Vamos lá. Lindo, lindo, lindo és.
tua face, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Bem alto vocês, vamos lá. Me leva, mostra tua beleza, me leva, me leva. Quem quer ir para essa sala aí, hein? Vamos continuar adorando, vamos, não para não, ó. Ai, aqui entre o Rei, Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para aqui entre o Rei. E aí? Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, vamos lá, igreja. E ganha o Rei da glória, Jesus. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, e ganha, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, ganha, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, ganha o Rei da glória, ganha o Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Agora assim, ó. Agora levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Vai lá, igreja. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Recebe, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença. O quê? Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Vai mesmo! Na presença dos deuses, a ti cantarei
na presença dos deuses, a ti cantarei o quê? Louvores. Vamos lá, mais uma agora, ó. Diz assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Essa noite, Deus, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga pro Senhor: eu necessito mais de ti. Necessito mais de ti. Aplauda Ele, glória a Deus. Recebe nosso louvor, Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Vamos fazer nesse momento o levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura, meu irmão, na tua mão o teu dízimo, a tua oferta. Nós iremos consagrar o Senhor, apresentar a Deus, conforme diz as Escrituras, a palavra do Senhor, né? Querido Deus e Pai, eu quero nesse momento, meu Deus, apresentar ao Senhor cada dizimista da tua casa, cada homem de Deus, cada mulher de Deus que tem trazido os seus dízimos à casa do tesouro, para que haja bênção do Senhor e prosperidade na tua casa. O Senhor diz que vai abrir a janela dos céus, e o Senhor vai derramar as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, porque o Senhor mesmo diz que vai repreender o devorador, aquele espírito de miséria, aquele espírito, meu Deus, que muitas das vezes leva as pessoas do teu povo a viver uma vida, meu Deus, de sofrimento. Mas o Senhor diz que vai repreender, pela obediência, pela fé do teu servo, da tua serva. O Senhor diz que vai repreender este inimigo. Então, meu Deus, nós oramos, apresentando ao Senhor, porque também acreditamos, pois a tua palavra diz que emprestarás e não tomarás emprestado. Que essa bênção do Senhor esteja sobre a vida do dizimista, assim como está escrito na tua palavra, para louvor e glória do teu nome. Assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, Pai, eu também quero consagrar ao Senhor as ofertas. A oferta, meu Deus, é uma semente
que se planta numa terra boa, numa terra fértil, onde certamente, meu Deus, haverá uma colheita abundante, determinada pelo tanto que nós vamos, meu Deus, semear. Quem semeia pouco, diz a tua palavra, colhe pouco, mas quem semeia em abundância ceifará. Isso é palavra do Senhor, não é palavra minha, não é palavra de pastor, não é palavra de homem. É o Senhor que diz, ó Deus, mas tudo isso só pode ser feito pela fé, no teu nome e na tua palavra. Então que boa medida, recalcada, transbordante, esteja sobre a vida do dizimista, sobre a vida do ofertante, que em tudo eles tenham a bênção do Senhor sobre a vida deles, na casa, na família, no trabalho, no emprego, na empresa, no que eles fizerem. Deus, a tua mão os abençoe e os prospere para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém? Se você for dizimar ou ofertar, meu irmão, pode fazer em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quer chamar a Marília aqui? Amém. Aleluia, glória a Deus. Mais perto, né? Que Deus te abençoe, Tchuse. Paz seja convosco, amém? Deixa eu me ajeitar aqui, pessoal. Eu acho que sim. Aí, ó. Pessoal que trouxe sua Bíblia, vamos então abrir nossas Bíblias. Aí, agora deu um sonzinho a mais, hein? Deixa eu só pegar meu rascunho aqui, pessoal. Eu não sou muito de fazer anotações, não, mas eu tenho preferido, pelo menos, colocar um rascunho daquilo que eu quero falar, né, durante as pregações. Então, eu tenho que deixar meu rascunho aqui no jeito, né? Então, olha só, pessoal, você que trouxe sua Bíblia, abre, em nome de Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, repetindo, Mateus 5, 13. O telão ali não estava funcionando até a hora do louvor. Não sei se os irmãos vão conseguir acompanhar pelo telão. O aplicativo, de vez em quando, ele dá uns fora do ar ali, por isso que às vezes não dá para colocar. Mas vamos lá. Se você pode, coloque-se de pé, né, em referência à palavra do Senhor, amém? Mateus 5, 13. Vamos lá, sem mais demoras, né? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia também. Mateus 5, 13. Ok. Diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Só isso. Pode guardar sua Bíblia, feche seus olhos, me ajude nessa oração em nome de Jesus, amém? Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco, Deus, na Tua presença. Deus, o Senhor sabe o quanto, Deus, eu me preparei, o quanto, Senhor Jesus, eu busquei, o quanto, Senhor Jesus, essa palavra, Deus, ela tocou no meu coração. E assim, Senhor Jesus, como ela tocou no meu coração, Deus, que ela venha tocar também no coração de cada irmão, cada irmã que aqui está presente. Que ela também venha tocar no coração, Deus,
de todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, meu Deus, em nome de Jesus, porque nós sabemos, meu Deus, que na dimensão do Espírito não há distâncias, que nós apenas temos que nos colocar na dependência do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir perdão por todos os meus pecados, em nome do Senhor Jesus, porque Deus, eu não quero ser impedimento, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém, Senhor Jesus. Eu não quero, Senhor, que eu seja, Deus, como um mau testemunho, mas em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero ser, Deus, como diz a Tua palavra, como uma embaixatriz, Deus, que cada um aqui seja o Teu embaixador nessa terra, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, abre o nosso entendimento nessa noite, para que nós possamos entender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que todo impedimento caia por terra nesse momento, Deus, e que nós possamos estar ligados, que nós possamos estar bem atentos à Tua palavra, Deus, porque nós sabemos, Deus, que mesmo que nós possamos ler várias e várias vezes, Deus, a Tua palavra, nós também sabemos, Deus, que sempre o Teu Espírito Santo nos trará uma nova revelação. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade no meio de nós, Deus, para agir, que venha ter liberdade, Senhor Jesus, a trabalhar nos corações, porque não sou eu, não é aquilo que fazemos ou aquilo que somos, mas aquilo que o Senhor é. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha, Deus, atentar, Deus, ao clamor dessa igreja, que venha atentar, Senhor Jesus, a nossa adoração. Não porque somos perfeitos, Deus, mas é porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Em nome do Senhor Jesus. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Começo falando baixinho, daqui a pouco eu estou orando alto, né, gente? É que a gente vai pegando o ritmo, né? Então, irmãos, eu costumo dizer, porque esse é o meu entendimento, que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes, né? A gente escuta falar que Ele é um Deus de milagres, que Ele é o Deus poderoso, que Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Jesus é o príncipe da paz. Sim, realmente, Ele é todas essas coisas. Mas eu costumo dizer que o nosso Deus, que Jesus, Ele é o nosso Deus nos detalhes, porque nós podemos perceber a mão de Deus em cada detalhe da nossa vida. Nós podemos perceber o cuidado de Deus. Obrigada, irmã, Deus abençoe. Nós podemos perceber o detalhe, né, o cuidado de Deus em cada detalhe. E às vezes nós estamos tão ali preocupados com tantas coisas, preocupados com isso, com aquilo, com o tempo, que parece que cada vez está mais curto, né? E a gente fica preocupado ali. E a gente deixa passar pequenos momentos que Deus nos ensina, naqueles pequenos momentos. E são nesses pequenos momentos que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar ligado, porque é naquele instante, naquele estalo, naquele piscar de olhos, que a gente percebe. Eu, pelo menos, eu sou assim, eu percebo. Fala assim dentro do meu coração, fala assim, olha lá, tá vendo? É assim. E isso acontece, irmãos, não sei se com vocês, mas comigo acontece, não apenas dentro da igreja, mas acontece também lá no dia a dia, né? No dia a dia, quando as coisas vão acontecendo, né, na nossa casa, no nosso trabalho, também acontece isso. Eu sinto acontecer isso, né? Dependendo de alguma circunstância, dependendo de alguma coisa que acontece, eu sinto Deus também falar isso. Me falar assim, preste atenção nos detalhes, preste atenção nisso que está acontecendo, preste atenção nisso que vai acontecer. E tantas vezes nós não estamos atentos. Então, Deus é Deus de detalhes, porque Ele nos revela grandes coisas em pequenos detalhes, em pequenos atos. E isso aconteceu. Quero dizer para os irmãos que a pregação dessa noite, ela surgiu de uma inquietação. De uma inquietação, de uma frase que o pastor falou no domingo. Talvez passou despercebido para tantas pessoas. Mas eu fiquei com aquela frase na cabeça.
eu estava ali prestando atenção, porque eu fico ali escondidinha no meu cantinho, mas os irmãos podem ficar pensando assim, nossa, será que ela está dando conta de prestar atenção em tudo aquilo? Porque eu tenho que prestar atenção no computador que está jogando a letra no telão, eu tenho que prestar atenção nas 3 câmeras. Aí, além de tudo isso, que é o mais importante, eu tenho que estar prestando atenção na pregação. Às vezes o Tarcinho me chama, mãe. Quer dizer, tanta coisa querendo atenção, né? E eu fico ali, né? Tentando equilibrar. A gente na vida, a gente é assim, né? A gente parece aquele equilibrador de pratos, né? Que antigamente tinha no circo, né? Que ele ficava ali com vários pratos, né? Equilibrava um prato numa mão, outro prato na outra. Às vezes até com o pé, né? E aí era mais que um prato. Às vezes na nossa vida a gente se sente assim. Mas aí aconteceu isso que eu falei para os irmãos. Senti na mesma hora Deus falar assim para mim: ei, ó, presta atenção. Foi no momento da consagração dos diáconos que eu estava gravando, a filmagem ainda estava acontecendo e parece que eu senti aquele cutucão assim, né? Presta atenção nessa frase. Eu, que frase, né? Aí o pastor disse bem assim: olha, nessa pandemia, eu guardei a frase direitinho, pastor. Pode voltar lá na gravação, tá dessa forma. Eu não assisti de novo. Mas o pastor falou assim, olha, nessa pandemia a gente está meio parado. Mas nós vamos ser, em nome de Jesus, como uma tropa de choque nessa cidade. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça, eu fiquei assim, uau. Né? Eu falei, realmente, o pastor está certo. Se a gente não for para ser uma tropa de choque levando a palavra de Deus onde a gente for, se não for para a gente ser como nós acabamos de ler, ser como sal, para que a gente está aqui? Né? E eu digo a gente, eu não estou me excluindo fora dessa. E aí, então, eu comecei a pensar aquilo, eu fiquei a semana inteira pensando. O Senhor me deixou com a cabeça pensando a semana inteira, pastor, nessa frase. Esse negócio mexeu comigo. E eu fiquei pensando, tropa de choque, mente de Cristo. E fiquei pensando, Deus, mas realmente tem a pandemia, mas a gente não pode ficar parado. E aquele negócio foi me incomodando, aquele negócio foi me incomodando. E eu falei assim, não, eu preciso falar com os irmãos na sexta-feira sobre isso. Eu tenho certeza que o Senhor quer que eu fale isso na sexta-feira, porque nós temos o cronograma, né, de pregadores, e na sexta-feira seria a minha oportunidade. Eu falei assim, não, esse negócio está me incomodando tanto que deve ser para na sexta-feira eu falar isso com os irmãos, porque está me incomodando demais. E aí eu comecei a pedir para Deus, qual que é a palavra, Deus? Como é que eu vou comunicar então isso para a tua igreja? E eu fiquei pensando em várias coisas, até inclusive hoje cedo, eu comentei com o Tais, eu falei assim, Tais, isso está me incomodando. Isso está me incomodando, eu estou sentindo que Deus quer que eu fale isso, mas eu não estou conseguindo colocar no papel. Eu não estou conseguindo colocar as ideias. Né? E aí ele falou assim, olha, tem alguns versículos aqui na Bíblia que apontam mais ou menos no sentido do que você está me falando. Mas não foi nada do que ele me falou. Deus está falando, não é isso. Né? E eu fui pesquisando. E hoje à tarde tinha aula online. E eu fiquei ainda dividida naquilo, que eu tinha que atender os alunos, mas eu tinha que fazer a pregação. Aí eu ia lá, eu atendia os alunos, respondia as respostas, quer dizer, respondia as perguntas que eles faziam, né? E ia ali tentando rascunhar alguma coisa, né? Um esboço de alguma coisa da pregação, e eu não conseguia. E eu fui ficando mais incomodada ainda com aquilo. Até que eu cheguei nesse versículo de Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, não tiver sabor de nada, com que se há de salgar? Porque geralmente quando a gente fala em sal, a palavra sal, a gente já pensa em alguma coisa salgada. Vocês já repararam nisso? Toda vez que a gente fala de sal, a gente não pensa numa coisa sem sal. Por exemplo, todo mundo aqui, acho que a maioria gosta de batatinha frita. Né? Uma batatinha frita é uma delícia. Né? Quem tem a tal da air fryer, então, né, que faz a batatinha lá na air fryer, uma dica, né? Fica uma delícia.
Tá, mas você acaba de tirar da batatinha da air fryer, põe no prato, deixa esfriar um pouco, pega uma e come. Vai ficar boa essa batata? Quem acha que a batata, logo depois que acabou de fritar, só tirou ali do óleo, tirou da air fryer, deu uma esfriadinha, pegou, comeu. Quem acha que essa batata vai estar boa? Eco? O que vai estar faltando nessa batata? Acho que só uma pessoa ouviu. O que vai estar faltando nessa batata? Sal. Então, geralmente é isso que a gente pensa. Olha só, a gente pensa em uma coisa que já está salgada. A gente não pensa numa coisa que não está salgada. Pensa na batata sem sal. Come. Ou se você fala assim, vou pegar uma para experimentar, né? Aí pega. Ih, tá sem sal, deixa eu pôr um pouquinho de sal. Vai lá, pega o sal. Dá aquela mexida. Tentar de novo. Agora ficou bom. Não é assim? Vamos colocar na nossa vida, será que nós estamos sendo como a batata sem sal? Ou como a batata com sal? Como assim? Não estou entendendo. Não sou batata, tá? Não estou falando que você é batata. Estou falando o seguinte, será que nós temos vindo à igreja, nós temos ouvido a palavra, né? Nós temos sido preparados ouvindo a palavra, só que quando a gente sai quente, a gente sai na unção, a gente canta, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja. Chega lá fora, a gente continua sem sal. A gente continua, mas como que eu vou estar sem sal? Porque na batata a gente consegue perceber. A gente pega uma batata, vai lá, come, experimenta, tá bom, tô sem sal. Mas como eu, como cristão, vou perceber que eu não estou fazendo a diferença. Eu preciso fazer uma obra grandiosa para eu poder mostrar que eu tenho sal, que eu tenho tempero, que eu tenho então esse tempero de Cristo na minha vida. Hoje, olha como as coisas são engraçadas. E perceba aí o pequeno detalhe. Hoje foi engraçado que eu estava falando então com os meus alunos que eles estudam a história antiga. O que a gente vê nessa história antiga? Os diversos povos que existiram. E dentre esses diversos povos que existiram, principalmente ali na África, Ásia e Europa, a gente costuma falar muito sobre os egípcios. E quando fala em egípcio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pirâmide. E aí eu procurei um aplicativo na internet para mostrar as pirâmides lá para os meus alunos, já que você vai entender o que eu quero dizer. E aí eu achei um aplicativo que na hora que a gente mostrava o mapa, não aparecia assim só o mapa ali do Egito, né, da África. Apareciam que o mapa ele é como se fosse uma coisa plana, né, assim como essa mesa. Mas esse mapa em 3D que eu consegui, que eu achei na internet, ele não mostrava assim apenas plano. Ele mostrava a pirâmide do Egito como esse copo, mais alto do que o relevo, mais alto que a superfície. E aí os alunos, nossa, que da hora, professora. Nossa, essa pirâmide deve ser grande mesmo, porque se até no mapa ela está saindo aqui para fora, ela está no relevo mais alto, ela deve ser gigante mesmo, professora. E aí, para deixar eles mais doidos ainda, né, com a aula, porque eu percebi que eles deram aquela esfriada, aquela desanimada, né? Porque eles falaram para mim que eles estão sentindo falta da escola, mais de um ano sem ir na escola. Eles falam, alguns chegaram a falar para mim assim, professor, eu estou cansado dessa aula online. Eu queria estar na sala de aula, eu queria estar conversando com meus amigos, assim, próximo pelo menos, não precisava estar junto, mas eu queria estar próximo. E aí eu estou cansado, os meus alunos falam, eu estou cansado. Mas olha o detalhe. Você não precisa fazer como aquele faraó fez, porque a pirâmide de Giza nada mais é do que uma tumba. Ela é uma tumba tão grande para guardar um corpo tão pequenininho, que até no mapa ela fica mais alta. Você não precisa fazer isso para provar.
para demonstrar aquilo que você é em Cristo Jesus. Em pequenas atitudes, em pequenos detalhes, nós podemos mostrar a diferença. Segundo Timóteo 2:15. São em pequenas coisas. Vamos lá? 2 Timóteo 2:15. Você pode começar com pequenas coisas. Lembrando a história de Timóteo, que Timóteo era um rapaz que desde a sua infância, diz a história, diz a Bíblia, relata a Bíblia, a história dele segundo a Bíblia, que ele desde a infância, ele já tinha suas experiências com Deus, e por conta disso, por conta dele ser muito novo na idade, ele era meio que discriminado pelos outros, falava assim, isso aí é muito novo, isso aí não sabe nada, isso aí não tem experiências com Deus. E então Paulo encoraja Timóteo e fala assim, não, você sabe aquilo que você tem vivido com Deus, você sabe, você conhece as Escrituras, você conhece a palavra, persevera, continua. E então, em 2 Timóteo 2,15, diz assim, inclusive, esse versículo é o versículo tema do ITQ. Para quem não sabe, o ITQ é o Instituto Teológico da Quadrangular. O que esse instituto faz? É o curso que todos aqueles que querem ser obreiros, que querem ser pastores, né, que querem, vamos dizer assim, até um pouquinho aprender mais, né, da Bíblia e da nossa igreja, faz esse curso. E então, o versículo tema é esse aqui, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas que evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, primeira coisa, não precisa fazer coisa grandiosa, não. Mas toma cuidado com as palavras. Às vezes eu prefiro ficar quietinha ali no meu canto, porque às vezes eu sou um pouco sincera demais, e às vezes nessa sinceridade, as pessoas falam assim, nossa, que grossa. Mas não é que eu sou grossa não, gente, é porque às vezes eu sou muito sincera. Se eu tenho de falar que está feio, eu falo que está feio. Eu não falo que está bonito só para agradar a pessoa. E aí a pessoa se ofende. Então, às vezes eu prefiro ficar quieta na minha, né? Porque... Então aqui fala assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? A Bíblia. Você tem estudado a Bíblia? Tem pelo menos lá no grupo da igreja, que eu vejo lá que muita gente, né, glória a Deus aos irmãos que fazem isso, que lá no grupo da igreja postam oração, postam versículos, pelo menos os versículos lá que os irmãos abençoados, que estão aí evangelizando, fazendo a parte deles, né, te ajudando a te sustentar aí na tua fé, colocando lá os versículos. Você pelo menos tem lido os versículos que eles têm colocado lá para você? Ou só rola para baixo? Olha aí o detalhe, ó, que Deus está te dando, você está rolando para baixo. Não consigo acompanhar o grupo, às vezes o pessoal fala demais. Tá, mas, né? Você espia tanta coisa na internet que não tem nada a ver, que não te edifica em nada, que não te ajuda em nada. E você não vai lá olhar o versículo? Não vai lá fazer uma oração, tirar uns minutinhos lá, nem que seja enquanto aquela oração ali, aquela gravação está lá, você não vai tirar? Eu não vou tirar. Uma das coisas que eu fiquei injuriada, né, que eu fiquei assim, meu Deus, não é possível. É que nesse momento que eu falei para os irmãos que eu não estava conseguindo encontrar a linha de raciocínio,
Que eu ainda comentei, eu falei assim, meu Deus, mas como? Eu tenho acordado de madrugada para orar, Deus tem me despertado para orar de madrugada. Eu tenho lido a Bíblia. E mesmo assim eu não conseguia. Eu não conseguia fazer um esboço da pregação de hoje. Eu falei assim, Deus, não é possível, eu tenho me esforçado. Se eu não tivesse me esforçado, tá bom, é porque eu estava vazia, que eu não tinha estudado, eu não tinha orado, mas nem assim eu não estou conseguindo. Aí eu fiquei pensando, se nem eu que tenho me esforçado, não é que eu quero dizer que eu sou mais que ninguém, que não, gente, mas tudo depende de esforço. Se eu que estou tentando me esforçar, estou tentando melhorar, eu estou achando dificuldade, aquele então que já parou com tudo. Tarcinho, vai lá para o seu lugar. Não demora. E aí eu fiquei pensando nisso. Pequenas coisas, perceba, são detalhes, são pequenas coisas. E aqui fala então da palavra da verdade, a Bíblia. Nós temos sim que estudar a Bíblia, nós temos sim que ler a cada instante, ler um capítulo, não digo nem um versículo. Um versículo é muito pouco. Nós temos que ler pelo menos um capítulo da Bíblia e tentar meditar nele. Então aqui diz a palavra que nós temos que saber bem a palavra da verdade, mas evitar falatórios profanos que produzirão maior impiedade. O que é isso? Então a gente tem que evitar coisas que não nos edificam, assuntos que não nos edificam, que não nos ajudam, que não produzem nada para nós. Fofoca, informação inútil. Então, para a gente produzir boas obras, nós temos também que dar o nosso testemunho por palavras. Tiago 3, do 1 ao 5. Deixa eu ali, tá mais fácil ali. Vamos lá então. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vide também as naus, nau que é navio, tá gente? Que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então ali está fazendo uma comparação para nós. Não é porque que eu falei que às vezes eu prefiro ficar quieta. Porque ele faz uma comparação. Falou assim, né, que o cavalo, a mula, quando a gente quer que eles nos obedeçam, a gente põe o freio, né? E aí, é só puxar que ele vem. O barco, talvez aqui a gente não tenha muita noção disso, a gente não vê muito, né? Não tem como a gente ver navio, mas pela internet você pode procurar, né, o timão, né, que é, vamos dizer assim, o volante do navio. Ele é pequeno, ele não é muito grande não.
E aqueles navios enormes que a gente vê, aqueles cruzeiros, né? Aqueles transatlânticos, aqueles porta-aviões. Gente, tem navio que cabe avião dentro. De tão grande que é. Tem esses porta-aviões, gente, eles são... não apenas o avião cabe dentro dele, mas eles são navios tão grandes que a própria pista de pouso, que o avião pousa, é o próprio navio. Então, olha quão grande é esse navio. Mas o leme dele é pequeno. E ele fez a comparação, então, que da mesma forma, a língua também, a gente tem que ter cuidado. É um gesto pequeno. Um gesto simples. Mas agora eu quero te perguntar, é fácil? Seja sincero, você pode falar que sim pela fé. Naquela tentativa, eu falei assim, não, eu vou melhorar agora. É sim, pela fé, sendo otimista. Mas na hora que, mesmo que sem querer, alguém vai lá e teu pé. Ô, irmão, desculpe, pisei no teu pé. Você já consegue refrear a tua língua de falar, abençoado? Consegue? No trânsito. Nunca vi, gente. As pessoas parecem que se transformam no trânsito. Pouso Alegre, então, misericórdia. Parece que um quer passar por cima do outro. Eu tinha medo de dirigir em Pouso Alegre, eu tirei carteira, mas eu tinha medo por conta disso, porque eu tinha a impressão que os outros carros iam passar por cima do meu carro. Aí eu ficava com tanto medo, mas tanto medo, que até acho que eu demorei para tirar a carteira por causa disso. Que a perna esquerda, né, que é a que põe ali o pé na embreagem, eu não conseguia tirar na hora de fazer o exame de rua, gente. A minha perna esquerda pulava tanto que ela parecia que ela criava vida própria, assim, ela ficava tremendo. De tanto medo que eu tinha. Mas aí eu fui perdendo medo. E o pessoal no trânsito, parece que se transforma, né? É a pessoa mais educada do mundo. Mas parece que sentou ali, se transforma. Sentou atrás do volante, se transforma. Não dá seta para virar. Corre em rua que não tem jeito de correr, porque tem criança. É rua de bairro, que você sabe que tem criança. Por todo lado. Ou está na avenida, mas não dá preferência, pega preferência. E se você levar uma fechada do outro? O outro invadiu a tua preferência. Você consegue ter autocontrole? De naquela hora dá aquela vontade. Porque não é na hora que a gente está aqui dentro da igreja, não é na hora que a gente está dentro da casa da gente, está tudo bem. É fácil frear a língua. O difícil são nessas situações. Pensa aí um pouquinho. Será que a gente tem que melhorar? Cuidado com as palavras. Cuidado com o que você diz. Tão importante. Eu ouvi uma outra frase que cabe bem dentro disso que a gente está falando. Que diz o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Importante como aquilo que você fala é o como você fala. É o freio. É saber refrear, saber segurar ali na hora. Outra forma de nós sermos sal. Outra forma de nós sermos a diferença. Efésios 6,18.
Achou mais rápido ali. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você tem lembrado de orar? Como eu já disse aos irmãos, Deus tem me incomodado nas madrugadas. De noite eu acordo. Por que eu acordei? Eu dormi de novo. Sono vem? Aí eu falo, tá bom, Deus. E aí? Quem fala primeiro, eu ou o Senhor? E aí eu vou orar. Gente, tem acontecido uma coisa tão interessante. Vai achar que é loucura, mas é verdade. Tem é um bichinho, em formato de vaca, uma vaquinha. O Tarcinho tem. E ali é como se fosse é um negocinho assim, tamanho de um celular. E ali aquele negocinho, ele tem várias teclinhas assim, que quando você aperta, sai um som de uma nota musical. E esse bichinho, ele tem muito tempo. E esse negocinho caiu bem no fundo, ele tem uma caixa grande assim de brinquedos. E essa vaquinha que a gente fala, ela caiu no fundo da caixa de brinquedos dele. Então ela tá difícil de pegar ela lá no fundo. Tem que tirar todos os brinquedos para depois voltar. E aí eu fico naquela, não, tirar tudo para depois voltar, não. Mas é tão interessante, irmão, que essa vaquinha, ela não faz barulho durante o dia. A madrugada que eu, naturalmente, eu desperto, eu acordo para orar, ela não faz barulho. Mas a madrugada que eu não consigo acordar, a tal vaquinha começa. Pi, pi, pi. Fala, não, é a vaquinha, já que ela desliga. Ela ficou o dia inteiro desligada dentro da caixa, por que agora ela vai ligar? Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Não, essa vaquinha vai começar de novo. Pi, 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 pi. E aí ela não para mais. Se eu não for lá e não dar uma mexidinha na caixa, ela não para. Aí já que eu já levantei para poder mexer na caixa, né? Aí eu levanto e oro. Dá para explicar uns negócios desses? Passo o dia inteiro a vaquinha desligada. A madrugada que eu não consigo levantar para orar, a vaquinha pi, 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 até eu acordar. É Deus chamando? Não sei, só sei que Ele fala de diversas formas. Ele pode usar até um brinquedo se Ele quiser. Oração. Deus, não aguento mais essa pandemia. Não quero mais sair de máscara. Eu quero voltar a passear. Tem lembrado de orar? Tem lembrado de orar pelos enfermos? Tem lembrado de orar pelos profissionais de saúde? Tem lembrado de orar para Deus guardar você e sua família? Os irmãos aqui da igreja? Tem lembrado? Reclamar que está demorando para a pandemia passar? Muita gente está reclamando. Mas está fazendo a diferença? Não sei fazer a diferença. Deixa eu te falar então que pelo menos orar você pode. Você já vai estar fazendo alguma coisa. E orar você pode. Deixa eu ver se eu salvei aqui, irmãos.
tinha uma última coisa que eu queria falar com vocês. Eu não salvei. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando nós voltamos lá no versículo tema, já estou terminando. Quando nós voltamos no versículo tema da pregação de hoje, que é Mateus 5,13, se nós continuarmos a leitura, agora eu queria voltar lá no início com os irmãos. Se nós continuarmos a leitura até o versículo 16, nós vemos que tem uma coisa importante ali. Vamos voltar no versículo 13. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá a luz a todos os que estão na casa. Deixa eu perguntar quem que são esses vós? Esse vós sois. Quem é aqui? Jesus? Jesus é a luz, tá bom, tá certo. Mas aqui é o próprio Jesus falando assim, ó. Vós, 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 vós. Não vou falar que é você, não vou apontar para você, não. Vou falar que é vós. Se você puder falar junto comigo, esse vós sou eu. Você pode falar isso? Esse vós que está ali, sou eu. Cada um de nós. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal. Cada um de nós que está aqui tem que ser sal e luz. Não para não ficar se achando. Mas por tudo isso que eu já falei aos irmãos, nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que ter cuidado com as nossas palavras, nós temos que ter cuidado com os nossos irmãos. Por conta do que está escrito em Romanos 8,19. Romanos 8,19. Deixa eu ver se tem um pedacinho antes. Volta um pouquinho no 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, ali não dá para você ver, mas que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós somos filhos de Deus por conta de Jesus. Continuando, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo, de hoje, da pandemia, deste tempo presente, não são para
comparar com a glória. Com a glória. Vou repetir de novo para você entender. Com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, todas as aflições que nós passamos hoje, se nós perseverarmos, ela não vai ser comparada com a nada, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Glória a Deus que alguém entendeu. 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu te explicar. Essa ardente expectação da criatura, o que é isso? Aqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que ainda não conhecem a palavra, aqueles que ainda não conhecem Jesus como eu e você conhecemos. Eles têm a expectativa, eles têm a expectação, a expectativa, eles têm um anseio. Por isso que fala que é ardente. Não é de qualquer jeito, não, é ardente, é com intensidade. Eles têm a ardente expectativa de esperar que nós vamos apresentar esse Jesus a ele. Uma coisa tem me assustado demais nesses dias, irmãos. Alguns dados. Vou passar para os irmãos aqui. Tendo como base essa expectação, essa expectativa. Porque enquanto nós estamos de braços cruzados, o que tem acontecido? E esses dados que eu vou passar para os irmãos aqui não é lá de São Paulo, não é lá dos Estados Unidos, não é lá do Egito, que nem eu estava estudando lá com os meus alunos, não é lá do Japão, não é lá de Israel, que nós temos que lembrar, sim, de Israel. A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz em Jerusalém. Se você está ligado no noticiário, você está vendo que lá eles estão em guerra. E a gente não tem noção do que é uma guerra. Porque se você for procurar vídeos da internet, é uma coisa muito terrível. Esses dias eu vi um vídeo de um ataque que estava tendo lá. Irmãos, era assim, ó. Estavam filmando o céu. E ali você via passando várias luzinhas. Para cá, para lá, para lá. Umas entrelaçavam entre as outras. E uma que às vezes colidia uma com a outra, você fazia assim, BUM! Essas luzinhas não eram fogos de artifício. Essas luzinhas não eram pedaços daquele foguete que eles falaram da China que ia cair no planeta Terra, não. Essas luzinhas eram mísseis. Bomba? Isso, bomba. Agora você imagina você olhar para o céu e ver aquele monte de bomba cruzando em cima de você. É terrível. Eu só de pensar eu já fico tremendo. A gente não tem noção do que é uma guerra. Por isso que a gente tem que orar por paz. E agora eu vou falar os dados de 2 sites de notícia da nossa região. Uma notícia é de ontem, é do dia 13 de maio, do portal Pouso Alegre Net. Segura aí na cadeira. A cada 2 dias, uma criança tem sofrido algum tipo de abuso sexual em Pouso Alegre. A cada 2 dias, uma criança tem sofrido abuso em Pouso Alegre. Sabe aqueles estalos que eu falei para vocês que de vez em quando eu tenho aqui dentro da igreja? Me chama muita atenção na quarta-feira, porque o pastor ele faz oração por vários segmentos. E eu já estava sabendo meio que por alto, antes dessa notícia saber, eu já estava sabendo mais ou menos sobre isso. Porque a Prefeitura de Pouso Alegre, sabendo dessa notícia, né, sabendo desse índice, eles estão lançando uma campanha contra o abuso de crianças. Então, chegou alguns materiais para nós, professores que trabalhamos na Prefeitura.
E aí me chamou a atenção uma hora que o pastor pegou e orou e falou assim: Deus cuida das nossas crianças. Eu falei: amém. Cuida mesmo, Jesus, porque está precisando. A segunda matéria. Do dia 6 agora de maio. Portal Terra do Mandu. Se você quiser saber notícias daqui da região, procura na internet. pousoalegre.net. Não estou fazendo propaganda deles, não. É porque são os dois que eu sigo e os dois que eu acho que são mais corretos. E o Terra do Mandu. Triplica o número, ou seja, 3 vezes mais. Triplica o número de famílias em busca de cestas básicas no Mosteiro Popular. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Nós temos sido sal? Orando, intercedendo, trazendo nem que seja o quilo no dia do quilo aqui da igreja. Porque você falou que triplicou 3 vezes mais as pessoas que estão procurando cesta básica lá em Pouso Alegre. Se 3 vezes mais pessoas estão procurando cesta básica porque não está tendo alimento. E se eu tenho, eu estou lembrando de ajudar quem não tem? Eu estou lembrando de ser sal quando eu procuro ter o tato com as minhas palavras. Esse é o meu maior desafio, gente, por causa da minha sinceridade. Tudo isso. Você não precisa fazer uma pirâmide para fazer a diferença. Você só precisa que realmente, e eu também preciso muito, que Deus seja o Senhor das nossas vidas e que Ele guie os nossos passos, as nossas atitudes. E que nós estejamos no centro da vontade dEle. Amém? Feche seus olhos. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser andar pela igreja, eu não sei qual que é a sua forma de adoração. Só não fica parado. Tenta colocar em prática tudo isso que você acabou de ouvir agora. Se você não acha que não consegue colocar em prática nada do que foi colocado aqui, deixa eu te dar uma sugestão. Tenta começar pela oração. Tenho certeza que Deus vai te dar as palavras. É só você começar a orar. Eu tenho certeza que Ele vai te dar as palavras certas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei o que você vai conversar com Deus aí nesse momento. Mas você pode começar pedindo então, por tudo isso que foi dessa noite. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Deus, porque se eu ainda estou de pé, é porque o Senhor permitiu. Eu te agradeço, Deus, porque se cada irmão está aqui ainda de pé, mesmo passando por dificuldades, é porque o Senhor permitiu. Deus, eu te agradeço, porque se todos nós, ou aquele que está em casa, mesmo que esteja, Senhor Jesus, em uma quarentena, com uma suspeita, Deus, de uma doença, ou mesmo em um hospital, Deus, eu não sei onde o Senhor vai levar essa gravação. Se o Senhor permite o fôlego de vida, se a pessoa ainda está aqui, é porque o Senhor permite o fôlego de vida.
Em nome do Senhor Jesus, Deus, nos ajuda a sermos melhores a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que nós estejamos atentos a cada dia. Que nós possamos, Deus, como foi dito, nós não precisamos, Deus, fazer coisas grandiosas. Fazer, Deus, como os fariseus que batiam no peito e diziam: Senhor, oh meu Deus, como eu sou justo. Mas por dentro, Deus, eles estavam distantes de Ti. Que nós possamos ser, Deus, como aquele samaritano, aquele pecador que diz assim: Deus, eu sou pecador e eu reconheço que eu sou pecador e por isso eu reconheço que eu dependo de Ti. Que nós possamos ser assim também, meu Deus, que nós possamos entender que nós somos dependentes de Ti, que nós somos, Senhor Jesus, nós só temos a luz se nós estivermos contigo, Jesus. Nós só temos o sal, nós só temos o sabor, nós só podemos levar ao Senhor se nós estivermos escondidos em Ti. Em nome do Senhor Jesus, quantas das vezes nós nos sentimos vazios, Senhor Jesus, mas não o vazio do mundo, Deus, mas o vazio, Senhor Jesus, porque nós resolvemos nos afastar de Ti. Que nessa noite, Deus, nós possamos nos achegar novamente ao Senhor. Que nós possamos, Deus, novamente, Deus, Deus, pedir que o Senhor nos leve de volta ao centro da Tua vontade, Deus, porque assim como nós somos resgatados das trevas para a Tua luz, meu Deus, nós possamos também resgatar a outros. Em nome do Senhor Jesus, seja, Deus, pelo bom testemunho, seja, Deus, pela boa palavra, seja, Deus, pela intercessão. Eu não preciso ir até a África para poder evangelizar. Eu não preciso, Senhor Jesus, sair, Deus, da minha cidade para poder evangelizar. A Tua palavra diz que nós devemos evangelizar em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. O que quer dizer isso? Quer dizer então que nós devemos evangelizar na nossa cidade, nas cidades vizinhas, e se Deus permitir, temos que evangelizar em todo mundo onde o Senhor permitir. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor venha colocar, Deus, essa vontade no nosso coração, aquele desejo do primeiro amor, Deus, mais uma vez no nosso coração, que a gente queria gritar para todo mundo que o Senhor existe, aquela vontade que nós tínhamos, que todo mundo pegasse a Bíblia e lesse e falasse: olha que legal, olha aqui, Deus existe, Jesus te ama. Coloca de novo no nosso coração, meu Deus, porque tanta gente, Deus, ela anseia ouvir isso, tantas pessoas anseiam ouvir isso, tantos, Deus, às vezes, eles dizem assim: eu sei que o Senhor existe, mas eu preciso disso, eu preciso ouvir alguém dizer: Jesus te ama. Eu preciso ouvir isso, o meu coração precisa, o meu ferido precisa da mão estendida, da oração, da cobertura espiritual. Em nome do Senhor Jesus, mesmo que nós estejamos separados por conta dessa pandemia, que nós possamos estar ligados pelo Teu Espírito, em espírito e em verdade, te adorando, Deus. Que nada venha nos impedir, Senhor Jesus, de estar, Senhor, de estar em Ti, de levar a Tua palavra. Não importa os meios, não importam, Deus, as circunstâncias, não importa a situação, mas importa que o Teu nome seja levantado, Deus. Importa, Senhor Jesus, importa que nós façamos a diferença, porque nós não temos outra vida para viver, nós não temos outra oportunidade de levar a Tua vontade, a Tua palavra. Nós temos só o dia de hoje, o dia de amanhã, nós não sabemos, o ontem já foi. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós venhamos a entender essa verdade, Deus, que nem que seja para compartilhar um versículo, um salmo, Deus, nós temos que fazer isso, nós temos que testemunhar da Tua palavra. E tantas das vezes nós estamos perdendo tempo, Senhor Jesus. Nós estamos perdendo tempo em redes sociais. Nós estamos perdendo tempo, Senhor Jesus, em assuntos, em fofocas. Deus, que o Senhor venha limpar a nossa visão. Em nome do Senhor Jesus, coloca colírios espirituais nos nossos olhos, Deus, para que nós possamos enxergar, Deus, ter a Tua visão, ter, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor, para poder ver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos dá da Tua visão,
Em nome do Senhor Jesus, nos dá da mente de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Deus, porque assim como foi colocado aqui, Deus, que crianças têm sido, Deus, abusadas, que Deus, pessoas têm necessitado de alimento, têm passado fome, Deus, que nós possamos, Deus, mostrar o Senhor a essas pessoas, Deus, não apenas por palavras, mas por obras, porque a tua palavra diz, Deus, que a fé sem obras é morta. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que nós sejamos tudo isso, Senhor Jesus, que o mundo anseia, Senhor Jesus, como os teus embaixadores, Deus, como os teus representantes nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, Deus, coloca essa coragem, Deus, no nosso coração. Coloca, Senhor Jesus, o desejo, Senhor, de interceder, tanto daqueles que não manejam bem a palavra, Deus, mas podem sim orar, podem sim interceder. Oh Deus, nós sabemos que quantos missionários estão aí nos campos e nós não os cobrimos com orações. Em nome do Senhor Jesus, tantos médicos, enfermeiros estão aí lutando, Deus, pela vida das pessoas, e nós não os cobrimos, Deus, para que eles tenham um psicológico, que eles não tenham um psicológico abalado de ver tantas mortes, de lutar noite e dia, Deus, contra um inimigo invisível, que é esse vírus. Tantas pessoas, Senhor Jesus, têm lotado os consultórios psicológicos, os consultórios psiquiátricos, Senhor Jesus, porque não aguentam mais a pressão psicológica de ficar em casa. Oh Deus, traz paz aos nossos lares, traz paz aos lares dessas pessoas, Senhor Jesus. Traz a paz, Senhor Jesus, para dentro da mente, mentes enfermas, mentes que o inimigo tem lançado dardos inflamados e ali Deus tem colocado confusão na cabeça. Em nome do Senhor Jesus, tira toda a confusão. O Senhor não é Deus de confusão. Tira toda a confusão, Senhor Jesus, que o inimigo tem tentado colocar. Retira toda a confusão e coloca a sua paz, Deus, dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, dentro dos nossos lares, Senhor Jesus. E onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, Deus, que nós possamos também levar a tua paz. Porque o Senhor é o príncipe da paz. Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas louvou o Senhor. Aleluia. Não senta um minutinho. Glória a Deus. Que bom, né? A palavra de Deus, ela nos ensina a cada dia, né? A gente pode sempre, cada vez mais, estar aprendendo com o Senhor. Porque Jesus mesmo disse que é para aprender dele, né? Para aprender com a palavra dele. Então nós vemos a grande necessidade de estar ouvindo a mensagem, a pregação, a palavra de Deus, porque isso nos traz ensinamento, aviva a nossa fé, para que a gente possa prosseguir dia após dia, porque eu e você, nós estamos numa caminhada, nós estamos num combate da fé. Isso aqui é um combate, e a gente vence dia após dia, porque na verdade, meu irmão, para mim e para você, um dia tudo vai acabar, né? Então a necessidade de permanecer firme, buscando o Senhor dia após dia, ouvindo da palavra, crescendo na graça, no conhecimento, isso é coisa muito importante. Mas glória a Deus, a Marília estava pregando aqui, eu estava aqui prestando atenção no que ela estava pregando, e glória a Deus, né? Aí eu coloquei uma coisa aqui também, nós vamos acabar já. Diz assim, ó: esta mensagem de Jesus faz parte da pregação do Sermão da Montanha, não é verdade? Ali no capítulo 11, começa ali do versículo 1 em diante até o versículo 11, Jesus fala que bem-aventurados que praticam essas verdades. Então, bem-aventurado, leia lá, bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurado os homens, aqueles que são chamados, bem-aventuradas as pessoas que temem, que buscam a Deus, leia lá. Aí depois fala assim também, fala que bem-aventurados que praticam essas verdades,
Mas quando chega no versículo 12, ele muda o seu sermão dizendo que agora é nossa responsabilidade colocar em prática os seus ensinamentos. Sabe por quê? Porque não adianta porque não adianta a promessa sem a responsabilidade com o seu chamado. Ser sal, que seria deste mundo sem a igreja ou sem você? Porque este mundo é trevas, por isso que Jesus disse também que você é luz, que Jesus disse que você é luz do mundo. Imagina um mundo sem luz e sem sal, já teria acabado. Nossa vida, nosso testemunho, eles têm que impactar vidas, transformar pessoas, para que elas vejam que com Cristo é melhor. O testemunho é nosso dever, nossa obrigação de ser diferente deste mundo. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, como a Marília mesmo pregou. Nós somos representantes do reino através de Cristo. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então eu só sou luz, eu só posso fazer alguma coisa estando em Cristo. E é por isso que Ele disse que sem mim nada podereis fazer. Somos representante do reino de Deus nessa terra por Cristo Jesus. Então, eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.